Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa, organizado pelo Centro Internacional de Estudos de Direito e Religião, da Universidade Brigham Young, da J. Reuben Clark Law School, e pelo Centro de Estudos em Direito e Religião da Universidade Federal de Uberlândia, também da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Estamos muito felizes com sua presença aqui. Será um momento histórico e marcante no Brasil ter esse evento internacional para um tema tão importante. E eu quero agora chamar para a mesa dessa primeira sessão plenária o professor Gary Doxey, diretor associado e professor de Direito e História do Centro Internacional de Estudos de Direito e Religião, da J. Reuben Clark Law School, da Universidade de Brigham Young. Também professor Rodrigo Vitorino Souza Alves. Ele é pesquisador, líder do Centro Brasileiro de Estudos de Direito e Religião, o CEDIRE, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. E convido também para compor a mesa a senhora Sueli Vieira. Ela é subsecretária de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Distrito Federal, representando, nessa noite, a senhora Marcela Passamani, secretária de Justiça do Distrito Federal. Passo, então, a palavra ao professor Gary Doxey. Agora sim? Melhor. Aqui temos pensadores de diversos setores: universidades, governos, justiça, imprensa, religiões e grupos sociais. Cada convidado do simpósio, cada um de vocês, é uma pessoa que possui extensa experiência e interesse no assunto liberdade religiosa. Vocês foram convidados especialmente pela capacidade em contribuir com o tema. Esperamos que todos se envolvam nos diálogos que teremos, que possam trocar ideias e fortalecer amizades durante as atividades. Somos muito gratos pela presença e participação de vocês. Desejo destacar o tema do simpósio: construir pontes, romper barreiras, o papel da liberdade religiosa na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Este tema foi inspirado pela Constituição brasileira, que declara no seu artigo 3 que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Sem dúvida, este objetivo do Brasil é digno de emulação em todas as nações. No entanto, ao refletir sobre as tragédias, a violência e as injustiças que estão transcorrendo com maior frequência no mundo atual, a meta de estabelecer uma sociedade livre, justa e solidária fica cada vez mais urgente. O ódio, a raiva, o julgamento e a difamação parecem ser quase universais nesta época de polarização e desentendimentos acalorados. Também o fenômeno da incivilidade aflige o comércio, os lares, as escolas. Enfim, ameaça tanto a vida privada quanto a vida pública. Paralisa os processos para a formulação de políticas públicas eficazes. Impede soluções aos problemas mais graves que enfrentamos. Mina também o bem-estar dos indivíduos e famílias, causando não pouca angústia e dor. O que fazer? Como combater a contenção que tanto nos rodeia? Como é possível construir pontes e quebrar barreiras? Bem, é importante reconhecer que o desacordo em si não é uma coisa má.
Na verdade, a diversidade de opiniões é um ingrediente essencial da democracia. Contudo, devemos aprender a discordar melhor. Devemos aprender a escutar, a respeitar uns aos outros, apesar das opiniões profundamente divergentes que as pessoas tiverem. Através do caminho penoso dos conflitos cruéis de séculos passados, desenvolveu-se um mecanismo que apoia e conserva a solidariedade e convivência pacífica. Este mecanismo é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa faz possível uma sociedade cheia de diversidade. Neste simpósio, estudaremos a liberdade religiosa com o desejo de entendê-la e defendê-la melhor. É, com certeza, o patrimônio de toda a humanidade, crentes e não crentes. É fundamental para o sucesso de uma sociedade livre, justa e solidária. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação poder participar da organização de um evento como este, que é muito rico em função de todas as pessoas que estão aqui. Nós somos apenas mediadores, facilitadores desse espaço de diálogo, de interação, de construção dialógica de conhecimento, de troca de saberes, intercâmbios, colaborações, parcerias, tantas coisas que surgem, tantas iniciativas que surgem de espaços como este. Eu estou aqui representando o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, CEDIRE, que é um grupo de pesquisa sediado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, que tem esse privilégio de colaborar com o Centro Internacional de Estudos em Direito e Religião da Universidade BYU, nos Estados Unidos, que realiza simpósios como este. Estávamos conversando sobre isso agora mesmo, há aproximadamente 30 anos. Há 30 anos, buscando disseminar conhecimentos e proporcionar espaços de interação sobre o tema da liberdade religiosa. No Brasil, este é o segundo simpósio. E o primeiro simpósio, que alguns que estão aqui participaram, outros estão pela primeira vez no simpósio, já foi um início muito bonito para essa iniciativa colaborativa. E temos aqui hoje, né, em nosso evento e ao longo destes 3 dias, pessoas que atuam em diferentes áreas, com diferentes experiências, trajetórias, o que certamente enriquecerá muito o evento. Desde acadêmicos, acadêmicas, pessoas que atuam no sistema de justiça, seja na advocacia, na magistratura ou em outras áreas, lideranças religiosas. E iniciaremos o dia de hoje com um painel acadêmico, uma palestra acadêmica e um painel religioso, uma vez que este é o tema fundamental, não é? Como possibilitar essa convivência pacífica, como construir pontes, romper barreiras, e como a liberdade religiosa pode contribuir para a construção dessa sociedade livre, justa e solidária. Então, em nome do CEDIRE, da Universidade Federal de Uberlândia, eu me uno aqui ao meu colega Gary. As nossas 2 instituições, então, têm essa grande satisfação em receber todos vocês aqui. Espero que sejam dias de muito crescimento, né, dias de aprofundamento no conhecimento sobre esse tema da liberdade religiosa, mas também que sejam dias de interação e de colaboração rumo à construção desta sociedade livre, justa e solidária. Esse é um evento que surge a partir de ações de pesquisa, ações que ocorrem dentro do ambiente acadêmico, universitário, mas isso somente faz sentido na medida em que levamos isso para um espaço mais amplo de debate, de construção, de revisão destes mesmos conhecimentos. Aqui teremos a oportunidade, ao longo destes 3 dias, de discutir o tema da liberdade religiosa na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a partir de diferentes olhares.
desde os olhares das comunidades religiosas, como veremos hoje, também da comunidade internacional, áreas de atuação específicas, como a liberdade de religião ou crença no contexto de empresas e compliance, desafios contemporâneos à liberdade de expressão, perspectivas da advocacia sobre liberdade de religião ou crença e desenvolvimento humano, perspectivas das comunidades religiosas sobre o desenvolvimento humano. Teremos uma oficina sobre espiritualidade nas relações de trabalho. Além disso, o tema da sustentabilidade e inclusão, as relações de trabalho e a liberdade religiosa, liberdade de religião ou crença no sistema de justiça, e tantos outros assuntos que serão tratados especificamente em cada um dos painéis, das sessões, e finalizaremos no último dia com o tema da construção de políticas públicas e abordagens específicas sobre relações sociais e a liberdade de religião ou crença. Ou seja, um evento que abrange numerosos tópicos e certamente haverá espaço para diálogo, muitas vezes pelo formato, né, das palestras, especialmente nas sessões plenárias, não teremos perguntas e respostas, mas a nossa expectativa é que, nos momentos de coffee break, todos possam interagir, né, sobre os temas que vão ser abordados, e também nos painéis das sessões paralelas, que haja diálogo entre todos os participantes. Então, desejamos mais uma vez um excelente evento a todas e a todos, e uma boa tarde, e agradeço mais uma vez aos nossos participantes. Boa tarde a todas, todos e todes. Em nome do nosso governador Ibanez Rocha e da nossa secretária Marcela Passamani, a gente agradece aí e diz que é uma honra ter sido convidada e teve um compromisso urgente com o governador e não pôde desmarcar. Mas, doutor Rodrigo, Gary e Fábio, a gente agradece imensamente aí essa oportunidade de dialogar, de discutir, de construir, de refletir a partir das nossas perspectivas e as ações implementadas por cada um de nós. Agradeço também aí cada pesquisador, cada acadêmico aqui que tem, sem sombra de dúvida, contribuído aí para a objetificação, ou objetivar e fomentar políticas de garantia de direitos humanos no nosso país. Aproveito a oportunidade para agradecer o Elianildo Nascimento, que a maioria de vocês conhece. Elianildo é o nosso assessor aí, que tem conduzido aí as políticas de diversidade religiosa no âmbito do governo do Distrito Federal. Gestores que aqui estão, acho que essa é uma oportunidade, doutor Rodrigo, para a gente discutir, porque política que não pensa na religião, que não considera e não junta os seus pares para garantir aí a efetividade do direito de crença e convicções, nós estamos aí na perspectiva de também, nos nossos espaços, violar direitos, né? Acho que essa é a oportunidade para a gente pensar como a gente vem trabalhado no processo de fortalecer os nossos espaços, né, de discutir essas políticas, como os nossos comitês, os nossos espaços políticos que vêm sendo constituído, e uma política passada ele foi brutalmente enfraquecido, né? Acho que esse é um evento memorável, um evento que traz um simbolismo muito grande para a garantia de direitos e para que possamos garantir a efetividade do atendimento humanizado dessas vítimas aí que vêm aí ao longo de muitos anos passando aí por diversos tipos de violação e muitas vezes sendo revitimizada nos espaços que deveria acolher, né? Acho que esse é um espaço, é a hora da gente dialogar, de centrar força e da gente conseguir consolidar uma política efetiva. Então, agradeço aí a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar dialogando e nos colocamos à disposição. Nesse momento, iremos desfazer essa mesa. Agradecemos a presença e solicito que o professor Gary Docks e o professor Rodrigo continuem na mesa. Nesse momento, convido
para compor a mesa, o professor W. Cole Durham, Jr. Por favor. Nós teremos agora a palestra de abertura do evento, o papel do direito à liberdade religiosa na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O nosso palestrante, professor Cole Durham, Jr., é diretor fundador do Centro Internacional de Estudos de Direito e Religião da Universidade Brigham Young, da Faculdade de Direito. Ele é ex-presidente do Consórcio Internacional de Estudos sobre Direito e Religião, foi professor de Direito da J. Reuben Clark Law School. Ele é graduado pela Harvard College e pela Harvard Law School, onde foi editor de notas da Harvard Law Review e editor-chefe do Harvard International Law Journal. Ele é editor-chefe e fundador do Oxford Journal of Law and Religion. Então, agora teremos a alegria de ouvir o professor Durham. Professor. Well, I first apologize that I cannot. I first apologize that I can't speak Portuguese. Nonetheless, I'm very grateful to be here, and I'm grateful for the translators who are doing a very good job. It's a particular honor to launch our discussions in this second Brazilian symposium on religious freedom. I've had several opportunities over the years to visit Brazil, and I've been constantly impressed by the strong commitment of Brazil's people and its government to the highest standards of freedom of religion or belief. As in all societies, there are recurring problems and imperfections in enforcement, but in general, it is fair to say that Brazil is a country with a particularly strong record when it comes to religious freedom. I believe one of the implications of this reality is that Brazilians will increasingly have opportunities and responsibilities to share this heritage of freedom, not only with their fellow citizens, but with others around the world. Among other things, I'm very conscious that in just a few months, Brazil will assume the presidency of the G20 summit process. This will open unique opportunities to share how Brazil's commitment to freedom of religion or belief has had not only intrinsic value for the country, but has also contributed to strengthened achievements in other areas. I believe that Brazil has the capacity to exemplify what I will be talking about today, how religious freedom rights contribute to building a free, just, and mutually supportive society. This is not to say that Brazil has an easy task. We live in a time of grave religious freedom challenges. I could spend my entire time and more detailing the problems, but let me just mention a few of the more significant concerns. While we join with others who respond to the tragedy of genocide with the solemn exclamation, "Never again," we are all too conscious that the reality seems to be again and again. According to the Pew Forum for Research, social hostilities related to religion declined slightly in 2019 after many years, with 22% of the countries, 43 altogether, including many of the world's largest countries, having high or very high levels of social hostility. There's also been some slight progress in countries experiencing religion-related terrorism, but one can't take too much comfort from the fact that there's still 49 countries that have suffered some terrorist activity, including violence that caused more than 50 injuries per country in 28 of the countries in 2019. Government restrictions on religion rose to an all-time high, with 29% of countries having high or very high levels of government restrictions.
In 82% of the countries, government authorities interfered in worship in ways such as prohibiting certain practices, withholding access to places of worship, or denying permits for religious activities or buildings. COVID-19 had a number of deleterious effects on religious practice. Some government restrictions were justified by the health risks involved, but there was a tendency for restrictions to be unduly harsh, especially when compared with other types of behavior where groups were allowed to gather with lesser constraints. Religious groups filed lawsuits or otherwise contested COVID-19 restrictions in 54 of 198 countries. They also defied public health rules related to COVID in 35% of the countries studied. As a counterweight, it is important to note that the religious leaders and groups promoted public health measures to help slow the spread of the disease in many contexts. But litigation challenging disproportionate regulation has occupied the courts in both the United States and Europe and in other parts of the world. Religious leaders around the world are concerned by the rising tide of anti-Semitism and Islamophobia. Similar persecution has been documented against religiously unaffiliated people in a number of countries. Level of vandalism attacks on religious properties as well as physical attacks on individuals are proliferating. Even in Brazil, we see these problems. Despite a strong positive record, Brazil is clearly not exempt from these problems. While a brief perusal of the U.S. State Department's annual religion report on Brazil identifies many of the positive measures that government leaders and others are taking to promote and protect freedom of religion, the report in Brazil also points to varying types of recurring problems. For example, women continued to face difficulties in being allowed to wear Islamic head coverings, such as the hijab, when going through security in airports and in public buildings. Also problematic are various reports concerning attacks on or discrimination against Afro-Brazilian religions. To its credit, Brazil appears to be taking these seriously, and the disproportionate number of cases involving followers of Afro-Brazilian religions will probably are clearly being addressed. Now, thus far, I've just been describing the tip of the iceberg of the problems of recurring religious freedom challenges that we face around the world. What I would like to do in the remainder of my time, however, is not to focus on the immensity and intensity of the challenges posed by religious freedom issues, but to examine instead why the principle of religious freedom is such a vital solution. I often point out that religious freedom is the oldest of the internationally recognized human rights, tracing its history back at least to the Peace of Augsburg in 1555 and the Peace of Westphalia in 1648. I call it the grandparent of human rights because other rights such as freedom of expression, freedom of association, equality, and non-discrimination rights were all worked out first in the context of deep religious tensions. Often in our day, I have to lament that it is not only the grandparent of human rights, but an unfortunately neglected grandparent as well. But if one penetrates beneath the surface of the shifting faces of social conflict that have unfolded over centuries, it is much more than a progenitor of other rights. Religious freedom is modernity's master key to solving the riddle of how to achieve stable peace in a world of deep differences. My aim in what follows is to argue that freedom of religion or belief provides the fundamental underlying social and political architecture that is vital for achieving what the title of our program describes as free, just, and sustainable, mutually supportive societies. The argument in brief is that the ideal of human dignity, which includes freedom of thought, conscience, and religion,
is critical to stabilizing just social orders, and as such is critical to just peace at all levels, global, national, local, family, and individual. Parenthetically, it's worth noting that this argument is clearly not intended as a species of neocolonialism coming from a North American. Rather, it's intended to impose, nor is it intended to impose an outside point of view. Rather, it's intended to invite those in Brazil and around the world into the world in which we live together, with differences, with ability to learn from each other, and thereby to come to a better understanding of the ways that the dignity of difference and the dignity of understanding can be brought together. In many ways, the brief statement of my argument is simply a statement of time-tested axioms of modern pluralist societies. But these axioms are paradoxical in key respects. They entail requiring members of society to respect the right of others to hold beliefs that may be deeply different from their own. This in turn means that social structures cannot be based on specific sets of commonly held values, except the reciprocally recognized right for different groups and individuals, subject only to strictly limited restrictions, to choose and act on their own values. For this reason, the canons of freedom of religion or belief often seem counterintuitive at the level of ordinary politics, where differing values are often at the heart of conflicts. During much of human history, religion has been viewed as a major source of social tensions and divisiveness. Because religious differences are deep and non-negotiable, they lead to intractable conflicts that have littered the pages of history. While there is some truth to this account, recent scholarship suggests that this picture overstates the dark side of religion. Close analysis of conflicts that involve religious actors often demonstrate that it is not religion itself that causes conflicts, but a variety of other factors. Violence in the name of religion may reflect the instrumentalization of religion by other social actors. This is not to claim that religion is never responsible for violence and conflict. It is simply a reminder that great care should be taken in attributing blame. With that caveat in mind, the starting point for excavating the minimum conditions for social peace is an insight associated with the thought of the philosopher John Locke, where much of prior political theory had assumed that social stability presupposed religious homogeneity. Locke recognized that it is not so much religious differences that causes conflict, but pressures to coerce religious homogeneity. Stated differently, Locke recognized that the real source of violence perpetrated in the name of religion is not religious differences themselves, but defensive conduct when conscientious convictions are threatened by efforts to coerce social monism. This fundamental Lockean insight was revolutionary at its time when first pronounced, and remained experimental when first introduced as a principle of social order in American constitutionalism. The insight has been refined in various ways through subsequent experience. First, we have now much better empirical evidence that religious freedom is strongly correlated with and likely to be causally contributory to the achievement of countless other social goods. We have a better understanding of the way that religion generates social capital, and that social capital can be turned to positive ends if it doesn't have to be spent defending the religious community against outside attacks or persecution. Second, experience has shown that a far more robust version of pluralism is workable and stable than what Locke originally proposed. In his view, the private judgment of a person, quote,
does not take away the obligation of that law, nor deserve a dispensation or exception, unquote. This issue, whether neutral and general laws should override the claims of conscience, remains one of the central controversies of modern constitutional theory. While debate continues, legal regimes sensitive to the problem have recognized that both the intrinsic justice and the stability strengthening potential of religious freedom are enhanced if the law is construed to avoid conscientious conflict, except where there is a compelling need that cannot be achieved in a less restrictive way. I need to just point out that within the last 2 years, our Supreme Court has backpedaled the notion that neutral and general laws alone suffice to override religious freedom, and they've basically undercut that notion. Third point, Locke was right that there are limits to what needs to be tolerated in a free society. But most would disagree with Locke and his judgment that Catholics, Muslims, atheists, and perhaps Jews were too intolerant to be tolerated, or stated differently, that only Protestants could survive. Our notion is that this line needs to be drawn in a much more limited way, and it suffices if we exclude only those who would exploit democracy to abolish it. There is substantial room in stable societies for people with deeply different worldviews. A fourth point we have learned is that we would not necessarily draw the line between religious and secular in a way that would confine religion wholly to the private sphere. What is critical is an inclusive and flexible form of secularity that confers no distinctive coercive power on either religious or secular worldviews, but rather affords inclusive recognition of the dignity of all. The minimum conditions necessary for a stable peace can thus be much more narrowly defined than what was first intimated by Locke's thought. It is not cultural homogeneity that is critical, and not even tolerance as Locke understood it, but a much narrower pluralistic commitment that can be articulated as follows. What counts is not whether religious people appreciate other beliefs and practices or whether they admit of alternative paths to salvation. What really matters is whether each, on sound internal grounds, supports the public doctrine of the equal inherent dignity and inalienable freedom of all human beings, irrespective of their religion, life stance, or any other differences, and that each reasonably understands or else trusts that others similarly support general freedom of religion or belief. Note that in the end, what's really required for social peace at the core of Lockean insights is, as adapted and refined over ensuing centuries, is a shared commitment to equal human dignity, safeguarded by strong protection of freedom of religion or belief. This commitment needs to be sufficiently robust that it can give rise to trust that human dignity, as variously understood by those holding differing worldviews and life stances, will be protected. The ideal of dignity, as envisioned here, needs to be understood more dynamically than as a mere starting point for moral deductions. The idea of dignity has a generative power in discourse that has the potential to expand and raise sights. It has an inherent reciprocity that encourages those on one side of a moral argument to take the dignity of others into account. Moreover, it is a discursive concept with an upward trajectory. It typically serves as a basis for generating agreement and building common understanding, building consensus on a higher plane than might have been reached without appeal to dignity. In my final section, I want to emphasize one aspect of the notion of religious freedom that is not always sufficiently appreciated. The doctrine I have in mind is the idea that perhaps is best described as the autonomy of religious communities, or religious autonomy for short.
By this, what is meant is not the autonomy of individuals, but the right of religious communities to self-determination in their internal affairs, or perhaps more accurately, since not all of these matters are purely internal, it is better to speak of the right of religious communities to autonomy in their own affairs. It's true that, as David Novak has said, freedom of religion in our democratic pluralistic polities is not what in pre-modern times was called libertas ecclesias, or the liberty of the church. While there are no doubt risks that the freedom of the religious believer may be limited by the liberty of the church, the liberty of the religious community as a whole and of other believers would be limited if subjected to the beliefs and will of any particular individual in the community. The beliefs of the individual in profound ways are derivative from the beliefs of the group. The individual is free to leave the group and to attempt to persuade the group, but not to dictate the beliefs or policies of the group. Now, this is not the place to go into a full-scale analysis of the autonomy of religious communities. Suffice it to say that there is a notion deeply embedded in the jurisprudence of the West and other countries as well, that there is a dimension of religious authority that lies beyond the jurisdiction of the secular state. In the parlance of a famous saying from Jesus, "Render unto Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." That is to say, the dimension of religious authority lies beyond the jurisdiction of the secular ruler. Secular courts for centuries have understood the wisdom of not intervening in the autonomy of religious communities. There's a long line of cases in the United States, tracing back to a time before the first free exercise case law began, that has elaborated the doctrine of religious autonomy. Similar jurisprudence can be traced in European countries and in the European Court of Human Rights. Both the religion clauses of the U.S. Constitution bar interference with the right of religious communities to autonomy, among other things, in making employment decisions with respect to their personnel who have ministerial roles. The case law of the European Court of Human Rights has also been protective of religious autonomy in employment contexts. Because of significant variance in the organizational structures that religious communities build, the implications of religious autonomy doctrine can have rather different outcomes in different religious systems. But failure to respect such autonomy can be profoundly disruptive to the life of religious communities, and inevitably has trickle-down implications for the religious lives of individual believers. I emphasize the significance of religious autonomy doctrine as a core dimension of freedom of religion or belief, because it is a domain that has witnessed some of the most significant religious freedom developments in recent years. An example is the recent Pavez versus Chile case decided by the Inter-American Court of Human Rights in February 2022. In that case, brought by a woman who lost certification by the Catholic Church to serve as a teacher of Catholic religion in Chilean public schools as a result of coming out as a lesbian, the Inter-American Court ultimately found in favor of the teacher, even though in fact she continued in her employment, albeit in a different and actually better paying position in the same school. Significantly, in reaching the decision, however, the court noted the significance of taking autonomy notions into account. A largely parallel case in the European Court of Human Rights involved a priest who ultimately lost his certification and his actual job in Spain because he had chosen marriage over his vows of celibacy. These decisions are obviously more complex than I can describe here, but they arise in a particularly contentious area of modern culture wars where some of today's most profound examples of deep differences are to be found. They arise in areas where some of the most wrenching decisions must be made as we consider conflicting claims of human dignity. On their face, these issues appear to pose a conflict between religious freedom and discrimination claims. But remembering the religious autonomy issue helps to clarify that dignity claims are at stake on both sides of these disputes.
It's easy to see the discrimination involved when an individual loses employment altogether or a specific kind of employment, as in Pavez. However, it's easy to forget that a decision to protect individuals from this type of employment discrimination results in another form of discrimination against a religious community's beliefs and way of life, and against the associated rights of its believers. To be ultimately effective and to find ways in which individuals and groups with deep differences can live together in peace and stability, the dignity claims of both of those with sexual orientation claims and of those with religious claims, including religious autonomy claims, must be taken into account and carefully balanced. Historical experience has long suggested that religion has its roots in its own distinctive ontological space. While the exact boundaries of this space have been contested through the centuries and remain contested today, the existence of this space and the importance of protecting it has become one of the fundamental verities of our constitutional experience. Protecting the autonomy of religious communities respects the dignity of those who have formed them and choose to live within them. At the same time, it safeguards the space within which religious communities work, grow, and resolve internal issues. It also maintains the potential for those who dissent to build alternative communities or simply to go their own way. History has taught that, like freedom of religion more generally, and despite perhaps precisely because of tensions, religious autonomy is one of the most effective tools we have for channeling the influence of conscience in fruitful paths. It is not without limits, but those limits need to be structured in ways that facilitate rather than control its contributions. Thank you. Agradecemos ao professor Durham por sua brilhante palestra. Nesse momento, desfazemos a mesa e convidamos o professor Dox e o professor Rodrigo a continuar na mesa. Passaremos agora ao painel plenário número 1, o papel das comunidades religiosas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Convido para compor a mesa os palestrantes desse painel. Convido primeiramente o Elder Ulisses Soares, membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Convido à mesa a mãe Cristine Alves Bastos, Mameto Zazi Leuassi. Também convido a senhora Luísa Cavalcante, membro do Escritório de Assuntos Externos da Comunidade Bahá'í do Brasil. E, por último, convido o bispo Ricardo Hoppers, que é bispo e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Desejo, nesse momento, fazer uma breve introdução dos palestrantes desse painel. O Elder Ulisses Soares foi apoiado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no dia 31 de março de 2018. Ele serviu como 70 autoridade geral e na presidência dos 70. Foi conselheiro na área África Sudeste, presidente da área Brasil e conselheiro na área Brasil Sul. A mãe Cristine Alves Bastos, da comunidade matriz africana tradicional de Brasília, onde exerce o cargo de Mameto Zazi Leuassi e liderança do Abassá de Ansan. A senhora Luísa Cavalcante é membro do Escritório de Assuntos Externos da Comunidade Bahá'í do Brasil
está dedicada à construção de relacionamentos com membros e setores do governo, assim como com indivíduos e grupos que trabalham na esfera da sociedade civil, com temáticas relacionadas ao progresso social. O bispo Ricardo Hoppers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é bispo do município de Rio Grande, diretor e professor do Instituto de Formação Humanística da Universidade Católica de Pelotas. Estes são nossos ilustres palestrantes nesse painel e vamos iniciar, então, as palestras agora, nessa ordem. Helder Luiz Soares, Mameto Zazi, Luísa Cavalcante e o bispo Hoppers. Obrigado. Ilustres amigos, e companheiros de viagem pela causa da liberdade religiosa, é uma bênção falar com vocês hoje. Apresento-lhes minhas saudações e meus sinceros agradecimentos por compartilharem sua voz a este simpósio. Atividades acadêmicas, diplomáticas e interreligiosas, como o que vocês fazem, são um trabalho de amor pela fé, pelo país, pelo diálogo e pela prosperidade humana. A solidariedade que sentimos aqui se estende também à nossa sociedade. O romancista brasileiro Paulo Coelho, ele ecoa esse objetivo. Somos nós que alimentamos a alma do mundo, e o mundo em que vivemos será melhor ou pior, conforme nos tornemos melhores ou piores. E é aí que entra o poder do amor, porque quando amamos, sempre nos esforçamos para ser melhores do que somos. Continuemos nos reunindo e compartilhando boa vontade. Como viemos de origens e crenças diferentes, vemos cada vez mais as facetas da vida. Para sustentar uma sociedade bem-sucedida, precisamos empregar nossos melhores esforços. Nessa empreitada, a liberdade exige sacrifício, a paz envolve luta, e o amor exige disciplina. É realmente uma alegria estar de volta à minha terra natal. O Brasil é abençoado com paisagens incríveis, densas florestas tropicais repletas de vida, cursos intermináveis de água corrente, vastas planícies verdejantes, costas arenosas tranquilas, abundantes espécies de plantas e animais. Cada árvore, riacho e inseto contribui para o equilíbrio. Deus criou diversos ecossistemas que abençoam e enriquecem a vida humana, mas devemos fazer nossa parte na preservação das maravilhas da criação. Deus criou diversos ecossistemas que abençoam e enriquecem a vida humana, mas realmente é nosso papel fazer parte da preservação das maravilhas da criação. Tal como esse sistema de organismos interdependentes, a sociedade vive e respira em meio a uma diversidade de opiniões, experiências, sentimentos e crenças. Precisamos uns dos outros de inúmeras maneiras para ouvir, aprender e falar. Assim como o ecossistema biológico é frágil e suscetível ao uso indevido, o ecossistema social se desintegra se não tivermos equilíbrio em nossas ações. A forma como usamos nossas liberdades e mantemos nossas responsabilidades determina a saúde da terra e a saúde da sociedade. Os indivíduos não podem escapar das diferenças humanas da sociedade, assim como os elementos não podem evitar a interação da natureza. A tarefa perene diante de nós é não apenas viver juntos, mas viver bem juntos. Todo mundo nasce com um senso de justiça. Esse instinto concedido por Deus nos ajuda a navegar em meio à crueldade, à opressão e à desigualdade da vida. Mas os movimentos que trazem mudança ao mundo não surgem do nada. Sob o ativismo repousa um alicerce de valores, costumes, sabedorias, tradições, práticas e crenças. Dons que herdamos
dons que moldam nossos horizontes morais. Esse alicerce sustenta as instituições e ideias que dão oxigênio à justiça. As igrejas reúnem as pessoas para discutir as questões atemporais da vida. Rituais cívicos e espirituais dão significado ao nascimento, casamento, morte e sacrifício. As famílias proporcionam às crianças as primeiras lições de amor e cooperação. Professores e alunos vislumbram um futuro melhor. As histórias de superação do sofrimento nos trazem uma lembrança e aspiração comuns. Cada geração deve decidir quais tradições manter e quais modificar. Somente dentro de uma comunidade, as transformações da justiça podem criar raízes. Martin Luther King Jr., um líder dos direitos civis dos Estados Unidos durante o século XX, ensinou que a justiça vem do coletivo, não de apenas um indivíduo. Ele a chamou de comunidade amada, porque as pessoas têm vínculos de inclusão umas com as outras e praticam o ciclo do amor, da responsabilidade, da empatia e do sacrifício. O sofrimento, meus irmãos e irmãs, toca a todos nós. Em um momento ou outro, cada um de nós passa por perdas, fracassos, maus tratos, decepções e desespero. A dor do mundo nos faz perguntar quando ou se Deus ouvirá nossos clamores. A justiça, portanto, torna-se, em última instância, uma questão de fé. Só podemos esperar e acreditar que o desígnio da criação recompensa o bem em detrimento do mal, estabelece o certo sobre o errado e garante que as regras sejam justas. Deus espera que participamos desse desígnio de justiça no árduo trabalho da harmonia. E isso envolve a confusa e bela realidade das pessoas, não é verdade? Por trás de cada movimento de protesto está o apoio de uma mãe, uma promessa a um pai, um compromisso com um amigo, a memória de um antepassado, uma conversa com um pastor ou líder civil, o dever para a consciência invisível. Uma comunidade amada é um produto da religião. Nem tudo se trata de libertação, é um sacrifício de si mesmo. Para vivermos juntos em nossas diferenças, é preciso humildade, generosidade e uma visão de quem somos como filhos e filhas de Deus. O que aconteceria se todos fizessem o que quisessem e nunca pensassem nos outros? Como seria um mundo em que prevalecem as escolhas individuais? Como uma cidade voltada apenas a seus próprios interesses sobreviveria? Entre as muitas formas de organização humana, a religião nos dá um senso de responsabilidade uns para com os outros. Enquadra nossas lutas dentro de uma história de redenção e nos ajuda a ver nossos semelhantes como almas e não como objetos. A religião fornece um reservatório moral do qual todos podem beber. Embora a religião não tenha o monopólio da moralidade, ela fornece um campo de prova incomparável para sermos o melhor que podemos ser. A fé desafia as tendências da época. O rabino Jonathan Sacks disse que as religiões agem como uma voz contrária ao canto da sereia de uma cultura que às vezes parece valorizar a si mesma acima das outras, colocar os direitos acima das responsabilidades, receber mais do que dar, consumir mais do que contribuir e buscar sucesso mais do que servir aos outros. Viver no mundo moderno é estar constantemente distraído com o momento. Mas o fato de pertencermos a uma tradição religiosa nos ajuda a pensar nas contribuições das gerações passadas e inspira nosso coração a viver de acordo com suas memórias. No final, a justiça tem mais a ver com pessoas do que com ideias. Como seres humanos, estamos naturalmente inseridos em relacionamentos, desde o nascimento até a morte. Quando nos entregamos à solidão,
longe de nossas raízes, longe de nossas conexões e convicções, enfraquecemos nossa capacidade de lutar por justiça. Pessoas cercadas de pessoas, buscando um bem comum, é o começo, o meio e a realização de uma sociedade civil. Portanto, como devemos agir ao viver em um lugar onde há grupos de pessoas que variam de católicos a pentecostais, ateus a fundamentalistas, introvertidos a missionários? Ao permitir tantas expressões de crença, a liberdade religiosa pode ampliar o desconforto da diferença, mas também aumenta nossos melhores impulsos humanos. Ela nos liberta para fazer coisas boas, tais como a liberdade de discordar, de compartilhar, de adorar, de nos reunir, de falar e protestar. A liberdade de reformar leis ruins, de buscar espiritualidade, de mudar de religião e de associação. A liberdade de viajar, de contribuir para a caridade, de orar, de ensinar os filhos, de acreditar e de ir à igreja. Enfim, a liberdade de manifestar as crenças em público e a liberdade de seguir a voz do nosso coração. Mas liberdade sem obrigação só pode chegar até certo ponto. Quando se trata de nos relacionarmos com pessoas que tenham ou não alguma religião, a religião nos liberta de nossos desejos egoístas. O Evangelho de Jesus Cristo me ensina a ser responsável perante Deus, meus semelhantes e a mim mesmo. Essa obrigação vem em muitas formas e tem um pouco a ver com a liberdade, tais como a obrigação de mostrar respeito, a obrigação de ser bem educado, a obrigação de ouvir, a obrigação de aprender, a obrigação de demonstrar empatia, a obrigação de dar ao oponente o benefício da dúvida, a obrigação de analisar as próprias crenças, de apoiar um amigo que é perseguido por causa de sua religião, de ser honesto, de ser paciente, de encontrar o bem em outras religiões, enfim, a obrigação de amar o próximo como a si mesmo, a obrigação de estudar a tradição e a história e a obrigação de honrar a lei. Essas responsabilidades são a conexão que permite que as escolhas tenham um impacto positivo. Quando as duas coisas trabalham juntas, todas as partes da sociedade se beneficiam em uma bela sinergia. O sistema de liberdade religiosa fornece regras básicas para lidar com divergências em ambientes de trabalho, nos permite aliviar o sofrimento, capacita as congregações a ajudar no socorro a desastres, incentiva programas para alimentar os famintos, permite que os líderes da igreja aconselhem os jovens, capacita voluntários profissionais a prover aconselhamento profissional e tratar os viciados, e muitos outros serviços. A responsabilidade, na verdade, enobrece a liberdade. Quanto mais generosas forem as leis de liberdade religiosa, mais amplamente a religião terá o poder de realizar boas obras. Essa parceria entre religião e sociedade gera mais paz. O estudioso jurídico da Universidade de Yale, Stephen Carter, explica: somente a religião possui a majestade, o poder e a linguagem sagrada para ensinar a todos nós, religiosos e seculares, a genuína apreciação mútua sobre a qual uma civilidade bem-sucedida deve se basear. Para concluir, quero voltar à analogia das paisagens. O rio Iguaçu corre pelo sul do Brasil até desembocar em um vasto platô. Lá, o maior sistema de cachoeiras do mundo cai das alturas rochosas para criar uma das maravilhas mais impressionantes que existe no mundo. As pessoas vêm de todos os lugares para contemplar sua beleza. Um volume inimaginável de água corre em um único rio e depois se separa para formar centenas de quedas inigualáveis. Esse é um espelho da sociedade humana. Compartilhamos a mesma substância, mas fluímos em nosso próprio caminho, sempre seguindo na direção de Deus.
Essas quedas convergem na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Aqui, um filme chamado A Missão foi feito décadas atrás. Com base em uma história real, um grupo de padres jesuítas espanhóis viveu em meio à comunidade indígena Guarani no século XVIII. Depois de um começo difícil, os dois lados aprenderam a amar-se mutuamente. Quando o comércio português de escravo ameaçou capturar esse povo, os padres resistiram com os guaranis. Embora os exércitos os tenham vencido com facilidade, os católicos e os indígenas sacrificaram a vida uns pelos outros e colocaram a dignidade humana acima de tudo. Da mesma forma, meus caros amigos, o mais nobre dos empreendimentos humanos envolve sacrifício e uso de nossa liberdade para ajudar as pessoas ao nosso redor. Seguir a consciência que arde dentro de nós sempre nos levará a uma comunidade amada. Muito obrigado. Oi, oi. Boa tarde a todos. A minha bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos e aos meus iguais. Queria pedir licença para entrar no solo sagrado de cada pessoa que se encontra nessa plateia hoje, porque a ancestralidade nos ensinou a pedir licença. Quando nós vamos falar do nosso povo de matriz africana, pela educação que nos são dadas dentro de nossas casas, nós pedimos licença. É uma honra muito grande poder estar representando o povo de matriz africana de Brasília, poder ter o poder da voz de dizer a todos vocês, muito obrigada. Construir pontes. Os nossos, quando vieram de África, eles tinham pontes nas terras deles. E nós tivemos que aprender, em solo brasileiro, a construir pontes. Nós nunca fechamos as nossas portas para não construir pontes, e as nossas portas foram fechadas pelos aqueles que nos açoitaram. E de lá para cá nós aprendemos a estender as nossas mãos e dizer a cada um de vocês que são irmãos para mim, que eu não desconheço ninguém de outra fé que não seja meu irmão. Muitos acreditam em Deus, em Alá, em Yeshua, e para mim é Oxalá, é Lembá. Muda-se a conotação da palavra, mas não muda-se a conotação da fé. Eu não escrevi texto, porque, graças a Deus, ao Senhor do dia de hoje, que é Nicose, ao Senhor do dia do meu Ori, que é meu pai Nizazi, eles nos trazem, pelo pensamento de cada um de vocês que estão querendo construir pontes, e nós temos como respostas a todos vocês, nós estamos aqui. Todas as casas de santo do Brasil nunca foram fechadas a ninguém. E nós sempre fomos apedrejados. Fomos apontados os dedos, porque são os negros, são os macacos. Quem nasceu em solo brasileiro carrega no seu sangue um pouquinho da nossa ancestralidade. E nós aprendemos a respeitar e a gostar. Vocês não têm noção dos convites que eu venho recebendo enquanto uma zeladora, enquanto uma mãe de santo, e poder dizer muito obrigada por poder pisar no solo sagrado de cada um que para um pouquinho, que me dá atenção, né, que escuta a gente dizer que, graças a Deus, ou graças a Oxalá, que nós temos a água que alimenta o planeta, nós temos o chão, que para nós é muito sagrado.
principalmente no mês de agosto. Nós temos o ar, nós temos as folhas. Então, eu vou deixar aqui uma reflexão para cada um de vocês. Hoje, no dia de hoje, nós estamos tentando construir pontes. Estamos tentando realmente nos dar as mãos e dizer, basta de intolerância religiosa. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos seres humanos. Nós estamos caminhando para uma evolução espiritual. Cada um dentro da sua casa. Cada um dentro do seu templo. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Agradeço o convite por participar desse painel e é uma alegria dividir a mesa com vocês. Bom, esse painel suscita diferentes tipos de reflexões. Eu passei por diferentes dimensões do tema antes de escolher um enfoque. Eu escolhi centrar algumas poucas contribuições em duas dimensões. O primeiro deles tem relação com a relevância da vida comunitária para a sociedade em geral e o que a comunidade Bahá'í entende por comunidade, um conceito que se estende para muito além do seu próprio conjunto de membros. O segundo diz respeito a quais capacidades ou elementos são necessários para que diferentes comunidades tornem-se protagonistas do processo de mudança social. E, então, quais são as contribuições distintivas das religiões nesse contexto? Antes, eu preciso esclarecer alguns pressupostos que fundamentam essas reflexões. Um deles é que a fé Bahá'í é uma religião mundial independente e o propósito de vida de uma pessoa que busca aplicar os ensinamentos Bahá'ís ao seu dia a dia é desenvolver as suas potencialidades, suas qualidades espirituais ou capacidades éticas e dar uma contribuição para a transformação da realidade ao seu redor. Os Bahá'ís chamam esse esforço, que orienta a maneira como as pessoas organizam seus assuntos pessoais e coletivos, de propósito duplo. Há uma relação íntima entre o desenvolvimento individual e o progresso coletivo. Um não ocorre sem o outro. Nesse sentido, o exercício da religiosidade, seja ela qual for, implica envolvimento ativo na vida da sociedade, ou seja, a vivência religiosa deveria ser um instrumento poderoso tanto de refinamento do caráter como de mudança das estruturas sociais. Nesse movimento de dar concretude aos princípios e ensinamentos religiosos, corações e ambientes e estruturas se transformam, em especial as relações entre indivíduos, comunidades e instituições. A outra dessas premissas tem relação com a crença na unicidade da humanidade, uma crença que eu acredito toda religião é capaz de afirmar. Todas e todos nós pertencemos a uma única família e as respostas aos desafios que a gente enfrenta estão em nós mesmos, nessa humanidade comum. O que isso significa? Que as massas da humanidade são também um imenso reservatório de capacidade para o avanço da civilização. Não meramente em teoria, mas em cidades, povoados e municípios, onde a sociedade se desenvolve e se vive a vida cotidiana. É ali que é possível operar transformações concretas, duradouras e inclusivas. Por isso, quando a gente pensa em estratégias possíveis de transformação social, somos levados a considerar a dinâmica comunitária. Por mais valiosa ou problemática que seja a experiência familiar para o nosso crescimento e desenvolvimento social, ainda é um espaço muito pequeno para ser a arena na qual todo o escopo de potencialidades do ser humano pode ser desenvolvido e a transformação efetivada. Ao mesmo tempo, considerar a sociedade como um todo parece ser muito abrangente, especialmente no ritmo atual de crescimento em tamanho e complexidade. A sociedade é uma unidade grande para que a maioria de nós consiga influenciar diretamente. É, então, na dinâmica da vida comunitária que a gente deve buscar as respostas para certas questões básicas a respeito da organização da vida coletiva e o locus em que a gente pode desenvolver potencialidades, reconstruir relações e trabalhar pela reformulação da sociedade.
É dentro das vizinhanças, das localidades, que populações inteiras podem aprender juntas sobre a criação de ambientes que promovam uma maior participação de todas as pessoas. E aí reexaminar o papel do indivíduo, da comunidade e das instituições. As comunidades são esse elemento insubstituível de organização social e necessário para manter a estrutura e a coesão da sociedade. Então, por todas essas questões, a comunidade Bahá'í tem buscado aprender sobre como transformar a sociedade através de um trabalho que tem sua base em processos de construção comunitária. E aí é importante fazer uma marcação, justamente por isso a minha fala não se restringe a uma comunidade religiosa per si, que trabalha pelo melhoramento da sociedade, mas essas reflexões se inspiram na experiência Bahá'í em envolver um número cada vez maior de pessoas nos esforços para a transformação da realidade. Não se encerra numa identidade religiosa em específico. Ao contrário, o que os Bahá'ís têm buscado fazer é liberar o poder de construção de sociedade que as religiões oferecem. Eu destaco, assim, a abertura dessa comunidade para incluir pessoas de diferentes origens em um processo transformador que vai acontecendo ao redor do mundo em pequenas áreas geográficas. Nesse sentido, a ênfase não é tanto na identidade religiosa, ou mesmo se tem ou se não tem religião, mas é um movimento que promove a participação de um número crescente de pessoas que compartilham valores, desejam dar uma contribuição à transformação positiva da sociedade e constroem uma visão de futuro a partir também, especialmente, dos conhecimentos oferecidos pelas religiões. Em outras palavras, ainda que de um modo muito incipiente, a comunidade Bahá'í tem aprendido sobre a força das comunidades que têm trabalhado conscientemente para criar padrões distintivos e benéficos de vida coletiva. E eu gostaria de apresentar algumas poucas capacidades ou elementos que nós temos visto emergir como particulares das contribuições das religiões. Um desses elementos tem relação com a promoção de ambientes, que eu, inclusive, já mencionei, conducentes à participação na vida da sociedade por todas as pessoas, removendo-se os diferentes obstáculos que muitas vezes existem para que os grupos mais diversos façam a sua contribuição. Se nós queremos construir uma sociedade livre, justa e solidária, a gente precisa assumir que a mudança não virá de um determinado grupo ou de agências governamentais apenas. Mudar essa realidade vai necessariamente implicar o envolvimento de toda a sociedade. Essa é, de fato, uma tarefa compartilhada. Precisamos ter clareza disso. Todas as pessoas têm o direito de participar de uma sociedade mais justa e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de contribuir à sua construção. Com relação a isso, a experiência Bahá'í tem demonstrado a utilidade de explorar pelo menos 3 conceitos que poderiam ajudar a promover a maior participação. O primeiro desses conceitos tem relação com o que nós chamamos de princípio da consulta, ou seja, essa capacidade de promoção de um diálogo social inclusivo, participativo e efetivo. As religiões têm um papel importante em explorar sobre como é possível incluir e considerar diferentes perspectivas e vozes nos processos de tomada de decisão. Eu reforço aqui o papel das religiões, porque um diálogo dessa natureza depende de certas atitudes que estão muito mais relacionadas a capacidades éticas e morais do que a técnicas, ainda que essas sejam relevantes. A consulta tem certas características, por exemplo, ela é orientada para soluções e não motivada por interesses pessoais, baseia-se no consenso e não visa encontrar o meio termo entre pontos de vista divergentes e objetiva beneficiar toda a comunidade. Em um ambiente assim, as pessoas e os grupos, em sua diversidade, são encorajados a participar, assumindo um forte senso de responsabilidade com relação ao bem-estar social, o que se expressa no esforço contínuo de ler a realidade ao seu redor e contribuir para atender às necessidades das comunidades. O segundo desses conceitos tem a relação com a ideia de poder. Frequentemente, embora todos possam estar reunidos à mesma mesa, as relações de poder existentes e a distribuição desse poder não permitem uma participação igualitária, especialmente nos processos de tomada de decisão. Parece, então, haver uma consciência crescente de que as relações de poder precisam ser reconceituadas de uma forma que vá além das noções de dominação e opressão. E aí as religiões também têm um papel fundamental. São elas que poderão afirmar, a partir de seus conhecimentos e práticas,
a dignidade inerente a todo ser humano. Eu penso que aqui reside um campo ainda pouco explorado nas conversações, como podemos abordar e aprofundar sobre quais são os poderes ilimitados do espírito humano e suas potencialidades. Muitas respostas podem estar aqui. E esse ponto leva ao último elemento ligado à participação, que eu gostaria de compartilhar, que é o conceito de justiça, crucial a todas as religiões. A transformação a que nós estamos referindo é coletiva. A mudança social é um processo transformador de longo prazo que vai além de soluções temporárias para problemas que estão profundamente enraizados na sociedade. Essa transformação requer compromisso coletivo, dedicação, agência, participação e colaboração. E os meios pelos quais se busca justiça precisam ser coerentes aos fins. Portanto, se a maior participação é o fim, o meio pelo qual ela é buscada não pode simplesmente significar a transferência de poder de um grupo para o outro. Certos conceitos e princípios que orientam esse processo ajudam a garantir esse alinhamento. Um deles é o aprendizado em ação, frequentemente descrito como o modo pelo qual um número cada vez maior de indivíduos, comunidades e instituições é capaz de avançar e se transformar em direção a uma sociedade mais coesa e justa. Por meio da ação, pode-se obter clareza sobre a visão para a qual se está movendo, e estratégias, métodos, objetivos e abordagens podem ser reexaminados e testados. Como eu mencionei antes, essas ideias se inspiram nas experiências da comunidade Bahá'í em trabalhar pelo melhoramento da sociedade, e como vem, em especial a partir desse último elemento, que falo sobre estratégias, objetivos e métodos, os esforços da comunidade Bahá'í reconhecem que a mudança social depende da mobilização de conhecimentos oriundos tanto das religiões como da ciência, porque se compreende que uma sociedade livre, justa e solidária é uma sociedade próspera, material e espiritualmente. Talvez aqui esteja mais um elemento importante da contribuição das religiões, sua capacidade de promover a coerência entre as dimensões material e espiritual da existência. Historicamente, e aí a fala dos meus colegas também trouxeram esses aspectos, nós temos diferentes exemplos do quanto que o avanço da civilização dependeu de requisitos práticos, científicos, mas também de um conjunto de valores e princípios que, do nosso lado, definimos como da ordem da espiritualidade, e que não diz respeito a um conhecimento em específico, a uma religião em específica, mas a esse legado, fruto da diversidade de expressões religiosas. Na experiência Bahá'í tem ficado claro que, para traçar um caminho de progresso, nós deveríamos procurar recorrer a esses dois sistemas de conhecimento que impulsionaram a humanidade ao longo dos séculos, a ciência e a religião. Nesse sentido, afirmamos que não há um conflito inerente entre ciência e religião. Religião sem ciência logo degenera em superstição e fanatismo, enquanto ciência sem religião torna-se meramente um instrumento do materialismo grosseiro. Assim, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária deve ser racional e sistemática, claro, incorporando capacidades científicas de observação, medição, teste rigoroso de ideias, e, ao mesmo tempo, deve estar profundamente consciente da fé e das convicções espirituais das pessoas, contribuindo, por exemplo, para mobilizar criatividade, audácia, superação de preconceitos, cooperação e sacrifício pelo bem comum. Não dá para negar que as religiões são um elemento importante da vida social. Isso significa que, na reestruturação da sociedade, elas têm um papel a cumprir. Elas oferecem esse sistema de conhecimento para o desenvolvimento social, que, ao longo do tempo, tem educado a humanidade e a capacitado a estabelecer níveis mais complexos de associação e colaboração. Nesse contexto, as comunidades religiosas deveriam dar atenção especial à aprendizagem sobre como a religião pode ser um meio para despertar e cultivar, em nível prático, nas bases da sociedade, os elevados e nobres atributos existentes em todas as pessoas, passando assim a funcionar como comunidades de práticas, nas quais os princípios e ensinamentos espirituais são aplicados à vida da sociedade para o benefício de todos. Muitas vezes, os princípios e valores religiosos servem como uma bússola moral interna e fonte de inspiração para as pessoas e outras explicitamente para as sociedades inteiras. Então, as religiões podem servir como essa fonte de conhecimento, o que implica que indivíduos, comunidades e instituições podem aproveitar as percepções produzidas a partir delas e aplicá-las à realidade social.
Percebam que esse elemento, e com ele eu encerro, abre perspectiva para que a gente possa abordar as religiões para além das noções predominantes, como sendo ligadas apenas a rituais, tradições e práticas, ou limitadas ao consolo do indivíduo e confinadas à esfera privada. Para avançar nessa direção, nós, os mais diversos grupos religiosos e as estudiosas, os estudiosos das religiões, precisamos identificar os elementos que nos unificam, os diferentes poderes construtivos dessa diversidade e as percepções das quais a sociedade como um todo poderia extrair algo. Obrigada. Caríssimos, minha saudação a todas as autoridades que compõem esta mesa. Desejo toda a paz que vem de Deus, nosso Pai. O tema, o papel das comunidades religiosas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é muito amplo. Requer um olhar histórico e, ao mesmo tempo, um discernimento da conjuntura atual que estamos vivendo. Eu tenho certeza que não precisamos justificar a importância desse papel para nós que estamos aqui, pois representamos as instituições que se inserem nesta história, perseveram no propósito ao qual foram chamados a exercer, como religio, isto é, manter ligada na linha do tempo a relação entre o divino e o humano, entre o Cronos e o Kairos, entre o material e o espiritual. Mas o nosso grande desafio está no fato de que a sociedade atual vem desligando a sua consciência sobre a sua própria história, desligando a sua consciência sobre si mesmo, sua humanidade, e desligando a sua consciência sobre Deus. Parafraseando Albert Bandura, psicólogo canadense, ele fala sobre o desengajamento moral. Eu diria que nós vivemos também um desengajamento religioso, ou um desligamento entre eu professo e eu faço. Isto é, quando dizemos eu creio, eu acredito, eu oro, eu rezo, eu medito, mas isso nada tem a ver com minhas escolhas, com minhas ideias, com meus atos, com minha política, com meus interesses pessoais, com a minha economia, com o mercado. Então vemos claramente um descompasso, um desengajamento. Ao cortarmos este fio condutor que nos liga ao sagrado, ao eterno e ao sobrenatural, nós cortamos também a ligação e incidência dos valores inerentes à fé, que contribui para uma transformação social. As religiões, portanto, têm dois desafios. O primeiro, garantir o direito fundamental à liberdade religiosa. O segundo, garantir sua equidade social, isto é, como colaborar para o senso de justiça e do bem comum. Por isso, devemos estar atentos a esta dupla exigência e buscarmos os meios necessários de diálogo, unidade na construção de um mundo mais justo, mais solidário, mas cuja liberdade religiosa nos garanta também um compromisso e engajamento na construção de um mundo viável para as futuras gerações, de um planeta sustentável, de uma ecologia integral que respeite a natureza e respeite todas as culturas e povos do mundo inteiro. Segundo a Análise Global da Liberdade Religiosa no Mundo, 2023, relatório que nos foi dado pela ACN, Ajuda a Igreja que Sofre, esse direito humano fundamental de expressar e viver a liberdade religiosa vem sendo, de fato, desrespeitado e violado em muitos países. Os números nos assustam. E mais ainda, as circunstâncias
nos impressionam pela agressividade contida nos atos contra a liberdade religiosa. Por outro lado, vemos uma reação também perigosa e extremamente complexa, quando, em nome da religião, se incita o ódio, a divisão, e ainda quando se permite cooptar religiosamente em vista de benefícios e privilégios que vão contra o bem comum, que vão contra a justiça e a paz mundial. E em muitos países a religião foi instrumentalizada e se tornou refém de interesses maiores. Assim, sempre vale a pena recordar e recuperar algumas referências que já foram dadas pelos que nos precederam. Relembro alguns pontos da Comissão Teológica Internacional sobre a Liberdade Religiosa para o Bem de Todos, uma abordagem teológica dos desafios contemporâneos, aprovado em 2019 pelo Vaticano. Assim diz no número 5. A alegada neutralidade ideológica de uma cultura política que declara querer ser construída sobre a formação de regras de justiça meramente processuais, rejeitando qualquer justificativa ética e inspiração religiosa, manifesta a tendência de elaborar uma ideologia da neutralidade, que de fato impõe a marginalização, se não a exclusão, da expressão religiosa da esfera pública. E, portanto, da total liberdade de participação na formação da democracia ou da cidadania democrática. Daqui fica clara a ambivalência de uma neutralidade da esfera pública, que é apenas aparente, e uma liberdade civil objetivamente discriminatória. Uma cultura civil que define o seu próprio humanismo através da remoção do componente religioso da realidade humana é forçada a deixar de lado também partes decisivas de sua própria história, como o próprio saber, a tradição e a coesão social. O número 7 nos diz o seguinte: a subtração progressiva pós-moderna do compromisso com a verdade e da transcendência coloca em novos termos também o tema político e jurídico da liberdade religiosa. Por outro lado, as teorias do Estado liberal, que o consideram radicalmente independente da contribuição que a argumentação e o testemunho da cultura religiosa trazem, devem concebê-lo como mais vulnerável às pressões de formas de religiosidade, ou da pseudo-religiosidade, que buscam se afirmar no espaço público, fora das regras de um diálogo cultural e respeitoso, e fora de um debate democrático cidadão. A proteção da liberdade religiosa, da paz social, pressupõe um Estado que não apenas desenvolva lógicas de cooperação recíproca entre as comunidades religiosas e a sociedade civil, mas que também se mostre capaz de implementar a circulação de uma cultura adequada à religião. A religião, por sua vez, deve ser estimulada constantemente a elaborar a visão da realidade e do convívio que a inspira numa linguagem humanamente compreensível. Podemos, então, caríssimos, sugerir que o tema proposto neste simpósio brasileiro seja não só um tema, mas um propósito. Um propósito a ser conquistado. Recordando aqui os ensinamentos da Declaração Conciliar Dignitatis Humanae e sua recepção no magistério do Concílio Vaticano II, no número 2 diz o seguinte, que é necessário
fundamentos antropológicos. A humanidade está numa crise antropológica de desengajamento acerca de si mesmo e da sua história. E aí é preciso compreender esta liberdade religiosa a partir, em primeiro lugar, desta dimensão individual, não individualista, dimensão individual. Quem é este ser humano? Depois, a sua dimensão comunitária, destacando, entre outros, o valor das comunidades religiosas. Esta é uma expressão interessante, como corpos intermediários de vida social. Para nós, o papel das comunidades religiosas hoje é exatamente garantir à humanidade esse direito fundamental de liberdade religiosa, mas também, ao mesmo tempo, engajar-se, comprometer-se no tecido social com valores de justiça, de solidariedade e paz na busca do bem comum, por que não dizer como corpos intermediários que religam a humanidade ao transcendente, ao divino, ao bem último, à eternidade. Essa empreitada cabe a nós. Não podemos prescindir disso, caríssimos. Que o façamos com excelência e em contínuo diálogo ecumênico e interreligioso. Obrigado. Gostaríamos de agradecer aos nossos painelistas que trazem uma contribuição muito importante aqui para o início das nossas discussões. Né? Com certeza, o tema da liberdade religiosa pode ser avançado a partir desse olhar sobre como as comunidades religiosas podem contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E queria também destacar, né, como está no material que receberam, a importância da dignidade humana, como foi falada, e um tema que passa por todas as falas, né? A Declaração de Punta del Este sobre a dignidade humana para todas as pessoas em todos os lugares. Né? Com certeza, este é um elemento que todos podemos concordar, ainda que haja divergências de perspectivas entre grupos religiosos e não religiosos, uma vez que a liberdade de religião ou crença é uma liberdade de ter, não ter, mudar de religião. É uma liberdade que protege tanto as comunidades religiosas, mas também os grupos que não professam qualquer religião. Mas para essa convivência pacífica, justa, solidária e livre, podemos ter esse acordo, né, que precisamos respeitar, garantir e promover a dignidade de todas as pessoas. Então, agradecemos a este painel, também as falas anteriores do professor Cole Durham e também da Sueli, representando, aí nos dando as boas-vindas a Brasília. Então, muito obrigado.